Obviamente eu não vou, né, vou chamar aqui os donos poderosos da pediatria. Vai rolar macumba, Benito? Muita. E Cláudio, fogo no parquinho ou não é fogo no parquinho? Com certeza, vamos incendiar. Mais uma vez o INEP revalida aí. Boa. Vamos lá então. Uma das áreas da pediatria que mais está presente nas provas do Revalida INEP é a neonatologia. E continua sendo uma das principais razões, uma das principais causas de morte e mortalidade no período neonatal, as infecções congênitas. Essas que costumam ser agrupadas nesse acrônimo TOCHAS. E dessas infecções, as que predominam nas provas do Revalida são três: toxoplasmose congênita, infecção causada pelo citomegalovírus e principalmente sífilis congênita. E o ponto principal em relação à sífilis é tratar o paciente. E eu devo tratar a partir do momento que eu observei sinais clínicos, como, por exemplo, exantema maculopapular, palato ogival, fissuras periorais, dor à manipulação, a pseudoparalisia de Charcot, ou ainda a criança apresenta uma rinorreia serossanguinolenta, mas o que vai definir o diagnóstico de fato é a partir dos exames laboratoriais e a partir da observação do que aconteceu com a mãe da criança na assistência pré-natal. Veja bem, se essa mãe não foi tratada como deveria ter sido, e esse ponto o INEP adora explorar, ou a mulher não recebeu tratamento, além do VDRL e da notificação do caso, eu preciso observar o resultado do líquor depois que eu realizei a punção lombar. Porque uma vez que o líquor esteja alterado, a conduta é única: penicilina cristalina intravenosa por 10 dias, já que estamos diante de um caso de neurosífilis. Se o líquor estiver normal, o cenário muda. Eu posso tratar esse paciente do mesmo jeito, ou posso tratar esse paciente com acompanhamento ambulatorial, em regime domiciliar. Volta todo dia para receber penicilina, procaína pelo mesmo período de 10 dias. Porém, eu devo observar alguma outra alteração, seja alteração ao exame físico, seja alteração laboratorial, ou ainda no exame de imagem. Quais exames além do líquor? Segundo o protocolo do Ministério da Saúde, que o INEP utiliza como referência, radiografia de ossos longos, observar, por exemplo, osteocondrite, e também hemograma, que pode evidenciar já uma anemia. E se nada estiver alterado, o melhor dos mundos. Mas a mãe não foi tratada adequadamente, então não é tão bom assim. Então essa criança deve receber uma dose de penicilina benzatina intramuscular. Se o tratamento foi adequado, eu comparo o VDRL. VDRL da criança, menos de 2 diluições, comparando com o da mãe ou não reagente, segmento nas consultas rotineiras de puericultura. Se há alguma outra alteração sugestiva de outra infecção congênita, investigue a outra infecção. E quando o VDRL dessa criança é 2 diluições acima do da mãe, ou mais do que isso, obviamente eu vou conduzir o caso como sendo filho de uma mulher que não foi tratada. Cuidado também com infecção por citomegalovírus, quando o que vai chamar atenção no reconhecimento do padrão clínico são as manifestações neurológicas, como microcefalia, atrofia cortical, ventrículo-megalia, que esse paciente pode apresentar também, polimicrogiria, lisencefalia, e o achado mais típico que as questões sempre mencionam: calcificações intracranianas. Mas elas comumente ficam ali ao redor dos ventrículos laterais, por isso a questão vai escrever calcificações intracranianas periventriculares. Outro ponto importante é saber tratar esse paciente de forma adequada. Pensando em citomegalovirose congênita, duas opções. Primeira delas, ganciclovir, geralmente para o paciente sintomático grave, intravenoso, por um período aí de 6 semanas. Se é um quadro leve ou moderado, vá ao ganciclovir, via oral, em torno de 6 meses. Agora, cuidado, porque a principal complicação dessa infecção não é neurológica. De fato, a gente não vai visualizá-la na tomografia computadorizada de crânio. É a surdez neurosensorial, que pode, inclusive, estar presente em outros cenários, como a sífilis congênita tardia, quando o paciente, além da surdez na sífilis congênita tardia, pode apresentar cometimento ocular, ceratite intersticial e ainda dentes de Hudson. Por fim, pensando em toxoplasmose congênita, que na maioria das vezes o paciente é assintomático, mas claro, a questão vai trazer um paciente com manifestações clínicas, o que chama mais atenção é primeiro o acometimento neurológico. O paciente apresenta convulsões, mais tardiamente atraso do desenvolvimento, como pode apresentar hidrocefalia. Segundo ponto que vai ser observado nesse quadro clínico da criança com essa infecção é a corioretinite, que não é exclusiva da toxoplasmose congênita. E um terceiro ponto muito importante é também as calcificações intracranianas que serão observadas no exame de imagem, seja a ultrassonografia transfontanelar, seja na TCI de crânio. Mas essas calcificações, elas são disseminadas, elas são difusas. E para esse paciente, o tratamento deve ser com sulfadiazina, pirimetamina, e pela ação antifólica dessa pirimetamina, devo associar o ácido folínico.
Lembrando ainda que essas infecções congênitas, especialmente sífilis congênita, adquirida e gestacional, tóxico, gestacional e congênita, como também zika congênita e síndrome da rubéola congênita, que atualmente está eliminado no Brasil, elas são doenças de notificação compulsória. Meus amigos, baixa estatura é um diagnóstico sindrômico. Ele em si não significa nada. Uma questão de baixa estatura, eu preciso dar o sobrenome. E é assim que aparece nas questões do Revalida. E como é que eu dou o sobrenome para a condição baixa estatura? Bom, vamos lá. Baixa estatura é apenas um diagnóstico gráfico. Você vai olhar no enunciado a altura do indivíduo abaixo do score Z-2 ou percentil 3, para quem ainda tem saudade de falar em percentil. Mas eu repito, você tem que dar um sobrenome. E o sobrenome vem da velocidade de crescimento. Eu preciso analisar a velocidade de crescimento para saber se é uma baixa estatura normal, uma variação fisiológica, ou é uma baixa estatura patológica. 80% das vezes será uma baixa estatura fisiológica. E é assim que geralmente aparece no Revalida. Então eu calculo a velocidade. Ou calculo ou observo no enunciado. Vai estar escrito em algum lugar a velocidade para você interpretar se ela está correta ou não. A velocidade mais legal da gente guardar é a velocidade da infância, né? A que mais é perguntada. A velocidade do dia a dia. Quanto cresce uma criança antes da puberdade? 4, 5, 6, até 7 por ano é a velocidade habitual, velocidade normal de um indivíduo. Portanto, o indivíduo baixinho, que tem velocidade de crescimento normal, tem apenas uma variação da sua estatura. E quais são essas variações normais? Só são duas. Ou o indivíduo tem uma baixa estatura familiar. E o que é uma baixa estatura familiar? O nome está dizendo. Olha lá no enunciado, você vai ver a mãe baixa, o pai baixo, os dois baixos. Você vai encontrar a informação de que eles sempre foram baixinhos também e a criança já nasceu pequenininha. Cresce, claro, com uma VC normal. Eu repito, estamos no capítulo das VCs normais. Mas realmente o prognóstico é um prognóstico ruim, né? Não dá como ter muita esperança em chegar numa altura melhor. E quando você faz umidade óssea, é umidade óssea semelhante, umidade óssea igual à idade cronológica, diferente do retardo constitucional do crescimento. O retardo constitucional do crescimento, que entre nós, assim, intimamente, nós chamamos de lerdeza, e é uma maneira legal de você guardar esse conceito, é exatamente isso. É um indivíduo que vai chegar, mas ainda não chegou. E porque ele não chegou ainda, ele fica mais baixo que os amiguinhos dele. Então o que eu vou observar? Primeiro, VC normal. De novo, velocidade normal. Esse é o ponto inicial para você pensar no retardo constitucional. Segundo, você vai observar a lerdeza. Ou você vai observar a lerdeza na família, então vai estar escrito no enunciado que a mãe menstruou tarde, por exemplo. É um dado que chama muito atenção e é o mais explorado na prova. E o próprio indivíduo, o próprio adolescente, a própria criança, tem sinais de que ele é mais atrasadinho. Então, se a média de entrada da puberdade de uma menina por volta de 10 anos começar com peito, para esta menina vai ser com 12, com 13 anos. Se a média de entrada da puberdade de um menino é em torno de 11 anos, aumentar o testículo, você vai ver que eles vão te colocar uma questão na prova de um menino com 13 anos e ainda com genital absolutamente infantil. Ou seja, ele está te dizendo no enunciado, esse indivíduo é devagar, esse indivíduo está indo devagarzinho, esse indivíduo deve ser lerdo. E para fechar, e para você não ter dúvida no diagnóstico de retardo constitucional do crescimento, olha a idade óssea. O que vai aparecer na idade óssea? Um atraso. Vamos lembrar também qual é o conceito de atraso de idade óssea? Para você chancelar na tua prova do Revalida, que a idade óssea está atrasada, tem que ter pelo menos 2 anos de diferença. 2 anos para trás, né? 2 anos de atraso. Aí, se você tem VC normal, idade óssea atrasada e a história de lerdeza, não tem dúvida, você está diante de um retardo constitucional do crescimento. Vamos lá para outro tema da neonatologia. Nos primeiros dias de vida, uma fase muito crítica é exatamente o primeiro minuto de vida. E o INEP adora trazer a abordagem nesse minuto de ouro. O que fazer na assistência ao recém-nascido lá na sala de parto? Comumente, as questões trazem um recém-nascido termo ou um pré-termo tardio. Aquela criança que nasceu com 35, 34, 36 semanas de gestação. Nesse contexto, portanto, o que vamos observar são 2 parâmetros. Primeiro, o tônus muscular, se está em flexão. Segundo, o padrão respiratório. Se padrão de respiração for regular e a criança está com um bom tônus, eu deixo essa criança lá
juntinha da mãe dela e vou realizar os cuidados de rotina, sem pressa para nada, sem pressa para realizar exame físico detalhado, sem pressa para levar a criança para o banho, sem pressa para aplicar a vitamina K. Deixa essa criança junto da mãe, realizando o contato pele a pele, que é extremamente benéfico e facilita o início da amamentação já na primeira hora de vida. Além disso, evita a hipotermia e a criança termina sendo colonizada pela microbiota da própria mãe. Isso é ótimo. Por outro lado, se o padrão de respiração é irregular, ou a criança apresenta apneia, ou ainda você observou que a criança não está com tônus muscular em flexão, estímulo tátil deve ser realizado até 2 vezes, de forma bem delicada no dorso, e se nada resolveu, corra, clampeamento imediato do cordão umbilical e corra lá para o berço aquecido. Agora, sob fonte de calor radiante, eu vou posicionar a cabeça em leve extensão, vou secar a criança, secar a cabeça, fontanela, corpo, joga fora esses campos úmidos e devo observar o quê? Frequência cardíaca e, novamente, o padrão de respiração. Se essa frequência estiver acima de 100 e o padrão respiratório for regular, volta a criança lá para ficar com a mãe. Se, por outro lado, a frequência é abaixo de 100 e quando o padrão de respiração é irregular, deve iniciar a ventilação com pressão positiva em ambiente. FiO2, 21%, isso por 30 segundos. E tudo isso deve ocorrer exatamente nesse primeiro minuto. Cuidado quando você estiver diante de um recém-nascido. E a questão de escrever lá no enunciado, líquido amniótico meconial, isso não indica aspiração de via aérea. Via aérea superior deve ser aspirada se realmente, mas realmente, de forma bem evidente, ela estiver obstruída. Reavalie o paciente após 30 segundos. Cenário inalterado, mais 30 segundos de VPP com a mesma FiO2, porém antes eu preciso checar a técnica se está correta. Vou olhar se a máscara está bem adaptada à face do recém-nascido e vou progressivamente reavaliando esse paciente. Inclusive, posso aumentar gradativamente a concentração de oxigênio. Quando o cenário de fato não melhora, pelo contrário, piora. Se a criança apresentar uma frequência cardíaca de 90, agora é de 30, está bradicárdica, abaixo de 60 essa frequência cardíaca, considere já cateterismo umbilical, porque certamente essa criança vai necessitar de medicação, adrenalina, muitas vezes de volume e expansor, como também considere já intubar. Para quem tem experiência, pode ser possível a máscara laríngea antes do tubo. Além disso, deve iniciar massagem cardíaca coordenada na relação de 3:1, desde que a via aérea esteja garantida. Lembrando que a melhor técnica para massagem cardíaca é a dos 2 polegares. E cuidado ainda diante de um RN pré-termo, que as provas do INEP Revalida já exploraram pontualmente, com alguns detalhes que são importantes para evitar um desfecho desfavorável. O primeiro detalhe é que eu não vou secar esse RN pré-termo, por exemplo, uma criança com 32 semanas de gestação. Não preciso secar, eu preciso colocá-la num saco plástico, polietileno e colocar uma touca, o gorro. Como também eu não devo iniciar com FiO2 de ambiente a VPP. Posso e devo iniciar sim com FiO2 já de 30% e aumentar progressivamente. Muitas vezes, inclusive, essa criança não apresenta bradicardia, não apresenta frequência cardíaca abaixo de 100, abaixo de 60. O padrão de respiração não é tão irregular, mas ela tem sinais de desconforto respiratório. Eu posso, inclusive, antecipar o uso de CPAP para evitar a telectasia, como também diminuir a probabilidade da necessidade de intubação orotraqueal. E o clampeamento do cordão umbilical, atenção, do RN pré-termo extremo, não precisa ser imediato obrigatoriamente. Eu posso aguardar pelo menos 30 segundos, entre 30 a 60 segundos, para realizar esse clampeamento, desde que esse prematurão ele esteja com boas condições de vitalidade, esteja vigoroso, com choro forte, com bom tônus muscular em flexão e um padrão de respiração regular. Esses são os principais aspectos dentro do tema reanimação neonatal aqui nas provas do INEP Revalida. Vocês não estão vendo aqui no estúdio do meu lado a cara que o Fabrício faz quando aparece doença exantemática. Se pudesse ler a cabeça dele, ele tá dizendo assim, me poupe. Ele tá com medo que eu fale pra vocês daquele exantema que aparece depois de um febrão, cai a febre e aparece o exantema no lactente. Não vou falar isso, Fabrício. Ele tá com medo que eu fale pra você do escolar, que toma um tapa na cara, fica aquela face vermelha e o exantema rendilhado, eritema infeccioso. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar daquela pele vermelhona e lixa junto com a infecção da garganta, da escarlatina. Sabe por que eu não vou falar isso? Porque se cair
isso na tua prova e vai cair, você não vai dar crédito pra gente. Vai falar que isso é normal, é comum do dia a dia. Eu queria te falar do Kawasaki. Kawasaki merece uma atenção um pouco mais especial, porque é uma doença de critérios. E já guarda uma coisa também, hein? Os critérios não precisam estar todos juntos. Às vezes a construção da questão é de uma coisa, depois vem outra, mas você vai somando. Se somar 4 de 5 critérios, fechou. Então eu tenho que ter a febre, febrão, né? Uma febre geralmente mais que 5 dias. Então eu preciso ter essa febre, e geralmente é uma febre alta, é uma febre com irritabilidade. Eu não conheço uma questão de Kawasaki que não coloca a palavrinha irritabilidade. Tem que ter uma palavrinha mágica que pode te ajudar a responder essa questão na prova. E depois nós temos os critérios. Uma conjuntivite, só precisa lembrar que é uma conjuntivite que não tem secreção, ela não é exudativa. Uma mucosite, isso aí é mais tranquilo, porque ou é lábio, ou é língua, ou é garganta vermelha, qualquer coisa vermelha e rachadinha nessa região tá valendo. A adenomegalia cervical, pode ser uni, pode ser bilateral, adenomegalia cervical. Um exantema, qualquer um dos exantemas, só não pode ser vesicular, vesicular não, o resto tá valendo qualquer tipo de exantema. E as alterações de extremidades, mãozinha inchada, mãozinha vermelha, dedinho inchado, dedinho vermelho, e lembra que é uma evolução para descamação na ponta dos dedos. Essas são as apresentações clássicas, os critérios clássicos do Kawasaki. Eu tenho pressa para esse diagnóstico, e a prova vai te mostrar isso. Você tem que ter pressa nesse diagnóstico. Por quê? Porque se o tratamento é feito até o 10º dia de diagnóstico, mas 10 dias é muito. Não, não é muito não, porque 5 você já perdeu, 5 você já perdeu esperando os critérios se estabelecerem. Então, se eu faço o tratamento rápido, eu impeço aquela temida complicação do Kawasaki, que é o aneurisma coronariano. Então, eu tenho que correr para esse diagnóstico. Suspeitou, pede o ecocardiograma, lembra desse detalhe na questão, não esquece de pedir o ecocardiograma, e lembra que o tratamento é feito com AS, inicialmente dose anti-inflamatória, depois antiagrega, e você vai fazer a imunoglobulina, pode repetir imunoglobulina, tem até uns guidelines mais recentes dizendo que você pode associar corticoide com imunoglobulina, se você percebe que a criança é muito pequenininha, geralmente é uma criança que responde menos à imunoglobulina. Doença de Kawasaki, lembra do aneurisma coronariano, lembra que a puericultura, o segmento dessa criança pro resto da sua vida será marcado por isso. Mesmo que o indivíduo não tenha sequela da doença cardiovascular, ou seja, ele não tem o aneurisma, você tem que concordar comigo que um dia o endotélio dessa criança sofreu. Então o resto da vida, até na clínica médica, você vai ter que tomar cuidado e lembrar sempre, esse indivíduo teve um dia o endotélio que sofreu. Então os tratamentos das dislipidemias, os tratamentos da hipertensão, os tratamentos de todas as condições cardiovasculares serão amplificados no indivíduo que teve doença de Kawasaki na infância. Não é raro olhar para a criança e, nos primeiros dias de vida, observar que ela está com a pele amarela ou esclera amarela. Esse cenário de icterícia neonatal é muito frequente na prática clínica pediátrica, e o INEP, sabendo disso, traz questões nas provas sobre a icterícia no período neonatal em relação a um ponto-chave. Saber reconhecer se estamos diante de uma icterícia que está dentro do esperado, ou seja, é uma icterícia fisiológica, é uma condição transitória, benigna, autolimitada, que está ocorrendo porque a criança apresenta uma imaturidade na conjugação hepática. Por isso aumenta bilirrubina indireta. E ela tem mais hemácia, que vai ser destruída rapidamente. E no RN ter uma adequada paridade gestacional saudável, essa icterícia fisiológica, ela vai surgir ali por volta de 36, 48 horas. Até o 3º, 4º dia de vida tem o pico, depois ela desaparece gradativamente, e quando essa criança completa 1 semana de vida, ela não está mais ictérica. No pré-termo até demora um pouco mais, 10, 15 dias para desaparecer a icterícia. E se ela é fisiológica, ela não vai ultrapassar a zona 3 de Gâmea. E os valores de bilirrubina estão em média em torno de 12 miligramas por decilitro. E esse paciente geralmente não precisa de nenhuma conduta específica, só orientações gerais. Fugiu a esse padrão, o outro ponto-chave é identificar se existe uma condição por trás dessa icterícia. Uma doença que está causando esse sinal clínico, é uma icterícia patológica. E dentre as causas patológicas que predominam aqui nas provas do INEP Revalida são as hemolíticas, principalmente incompatibilidade materno-fetal, seja a ABO, quando iremos identificar na classificação sanguínea mãe O, RNA ou B, geralmente o quadro clínico é leve, além da icterícia nada mais chama atenção, não há sinais de gravidade, muitas vezes há necessidade, claro, de fototerapia para evitar a evolução para um quadro de encefalopatia bilirrubínica, kernícteros, e além da dosagem das bilirrubinas, minimamente observar a tipagem sanguínea da mãe do RN, como também o CUMBIS direto no RN e o teste do Eluato. Incompatibilidade RH, geralmente o quadro é grave.
É uma criança complicada. Já nasce com hemoglobina de 5, sinais de choque, com anemia, hepatosplenomegalia, às vezes até um caso de hidropsia fetal. Nesse caso, eu observei lá a classificação sanguínea da mãe, fator RH negativo. Aconteceu uma primeira gestação, não fizeram a prevenção, numa segunda gestação, agora como ela já conheceu o antígeno e ocorreu reação antígeno-anticorpo, hemólise importante. E essa criança, na maioria das vezes, necessita do início precoce da fototerapia. Porque se mãe é fator RH negativo, o RN era fator RH positivo. Eu preciso tratar esse paciente imediatamente. Cuidado também, porque o próprio leite, o próprio alimento que a criança recebe nos primeiros dias de vida, ele pode causar esquiterícia. Existem elementos no leite materno que interferem na conjugação hepática, na enzima que vai transformar a bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Além disso, durante a primeira semana de vida, especialmente, quando você observar que ocorreu uma perda de peso superior a 7%, acenda o alerta para icterícia associada à amamentação e observe quais são as queixas da mãe da criança. Dor ao amamentar, por exemplo, sinalizando que existe dificuldade em relação ao posicionamento e à pega durante as mamadas. Nesse cenário, orientações em relação à técnica para amamentar. E seja na icterícia associada à amamentação ou na icterícia do leite materno, que surge mais tardiamente, na segunda ou terceira semana de vida, não está indicada a interrupção da lactação. Em última análise, podemos estar diante de um RN quitérico que já está com mais de 15 dias de vida e, curiosamente, o aumento não é de bilirrubina indireta, mas de bilirrubina direta, de bilirrubina conjugada, ou seja, é um quadro de colestase neonatal. E, nesse contexto, eu devo suspeitar sempre de atresia de vias biliares. Esse paciente não tem para onde levar essa bile, não tem para onde ir a bile, existe uma obstrução na secreção biliar e, em razão do acúmulo da bile, ela não vai chegar lá no lumen intestinal, ela não é excretada, esse paciente vai apresentar colia ou hipocolia, como também essa bilirrubina direta que está nas alturas, está nas nuvens, vai passar pela filtração glomerular, vai ser eliminada pela urina, esse paciente vai evoluir com colúria. Esses são os 3 principais achados da atresia biliar. Icterícia, às custas de bilirrubina direta, colúria e a colia ou hipocolia fecal. E aqui está indicada a cirurgia, não fototerapia. Precisa fazer a portoenteroanastomose, a chamada cirurgia de casais, idealmente nos primeiros 2 dias de vida, ou melhor, nos primeiros 2 meses de vida, enquanto não ocorreu fibrose hepática nem cirrose. Porque uma vez estabelecida a cirrose hepática, a resposta no pós-operatório ela é quase nula e muitas vezes a necessidade de transplante hepático. Muita atenção com esses pontos, principalmente sabendo diferenciar um quadro de icterícia fisiológica de um quadro de icterícia patológica. A infecção urinária é um tema que aflora, que faz surgir um conflito entre seu professor de pediatria e seu guru Fafá. Existe uma discrepância aqui entre nós, é o único tema na medicina que a gente briga. E o INEP sabe desse nosso conflito. O INEP monitora essa coisa de beijinho em beijinho, o INEP fica de olho no que o Fabrício fala e fica de olho no que a gente fala, então vai aparecer um conflito. Cuidado com essa questão, ela é diferente na pediatria quando aparece na clínica. Qual que é o interesse do Fabrício diante da infecção urinária? Tratar. Ele observa o presente. Quando cai uma questão na pediatria de infecção urinária, não é essa pegada, não. A pegada é olhar para trás, para entender por que raios dessa criança teve infecção urinária, ou é uma pergunta que olha para frente, né? Qual é a sequela, qual é a consequência que pode advir de uma infecção urinária. Então você tem que entender que a infecção urinária vai dar mais trabalho pra gente e a questão de pediatria ela vai ser um pouco mais trabalhosa. Então vamos lá, alguns cuidados. Eu tenho que ter certeza que é uma infecção urinária. Não é uma coisa tão simples quanto na clínica. Eu preciso ter mais certeza. Então, por exemplo, aquela questão, qual é o método de coleta adequado de urina para uma criança que não tem controle esfincteriano? Pelo amor de Deus, não esquece que é sondagem ou punção suprapúbica. Nós não valorizamos o saco coletor. Cuidado com essa pergunta, essa é clássica e fácil de você lembrar. Lembra daquela perguntinha clássica também, qual é o valor da leucocitúria que me indica a infecção urinária? Nenhum! O que vai te indicar a infecção urinária é a urocultura. Eu sei que na clínica às vezes a gente nem colhe a urina, mas aqui na pediatria eu preciso da confirmação. E a confirmação virá com a urocultura. Terceira perguntinha, é alta ou é baixa
taxa, dane-se, pra gente na pediatria, se a questão cai de uma criança pequena, sempre é alta. Sempre trabalha com a pior situação possível. Sempre uma infecção alta. Ah, Benito, então significa que meu tratamento sempre será parenteral? Não. Sabe por quê? Porque o tratamento oral é igual ao parenteral para o tratamento da ITU na criança. A não ser que a criança esteja séptica, obviamente muito grave, você vai perceber ali no enunciado que a criança vai ser internada, obviamente vai para o tratamento parenteral. Segundo ponto, segunda face da infecção urinária. Agora vamos olhar para lá para frente. Eu preciso investigar infecção urinária numa criança? A resposta é sim. Quando? Sempre. Ah, Benito, mas eu ouvi uma história que a gente não investiga mais. Investiga. Só que agora a investigação é mínima. E o que é uma investigação mínima? Mas a mínima tem que acontecer. A investigação mínima começa com o ultrassom. O ultrassom será obrigatório depois da criança ter a sua infecção urinária. E, dependendo da idade da criança, se for uma criança muito pequenininha, eu faço sim, 6 meses depois, um DMSA. DMSA é uma cintilografia para ver se há cicatriz renal. Vamos guardar, o M não é disso, mas para véspera da prova, você vai guardar o M de morfologia. DMSA é o exame que vai te mostrar cicatriz renal. Por quê? Porque 15% das pielonefrites evoluem com cicatriz. Bom, Benito, você tem certeza que é pielonefrite? Não tenho, mas eu trabalhei como sendo, lembra? Todas eu pensei que fossem pielonefrites, então eu faço um DMSA 6 meses depois. Onde eu quero chegar, e é uma questão que pode aparecer na tua prova. E a tal da uretrocistografia miccional? Então ela fica hoje reservada para ultrassom alterado ou DMSA alterado. Ou seja, viu cicatriz ou viu qualquer coisa esquisita no ultrassom, você tem indicação da uretrocisto que você não faz mais a rodo para todas as crianças. Essa é a investigação, repito, mínima que você faz hoje diante da infecção urinária na pediatria. Boa! Viu só? Então, esses são os temas pediátricos que a gente já tem que ter atenção. Benito, essas referências aí... Eu fico empolgado. O Iago me empolga. Esse rapaz, Iago, a gente tá aqui na sala da pediatria, eu tô lembrando do jardim de infância, né? Às vezes a tia, né, da escola fala assim, menino, se aquieta!